E aí, gurizada medonha, tudo bem com vocês? Pessoal do povo de Escorpião, happy birthday to you, os nossos aniversariantes do mês. Como vocês estão? Me contem, tudo bem? Meu nome é Grace Luz, estamos no Olho em Portal Tarô e são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Escorpião, vejamos o nosso novembro. Estamos finalmente saindo do nosso inferno astral. Vamos ver o que o nosso novembro está preparando para nós no mês do nosso aniversário. Vamos ver o que o Golden Oracle tem para nos dizer no nosso mês de aniversário. Escorpião. Chegando o fim do ano, que loucura, né? Terminou, acabou 2021. Já era Escorpião, novembro de 2021. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Tarô mitológico, Escorpião. Sim, é demais. Virou uma cartinha aqui. Casualmente o arcano da morte. É o arcano do signo de vocês. Escorpião. Novembro. E vamos clarificar com o tarô prateado. Escorpião. Vejamos então. Lembrando que a nossa leitura é fluida, assim como o tempo. E a gente segue uma linha de raciocínio de passado, presente e futuro, tentando se adaptar às orientações. Vejamos então lá, escorpianos. No passado, que pode ser há um segundo atrás, a gente tem a carta da Medusa. E a palavrinha da Medusa é perigo. Percebam que a Medusa ela é um personagem que ela tem vários personagens petrificados aqui. A Medusa ela era um monstro muito temido na Grécia Antiga. Ela era uma das 3 górgonas e ela foi transformada nesse monstro porque a deusa Minerva descobriu um romance da Medusa com o Poseidon, o deus dos mares. E esse ato de amor foi feito no templo da Minerva. Por isso a Minerva ficou enfurecida e transformou a Medusa num monstro. Detalhe, a Medusa era inocente. Ela foi vítima de uma grande paixão e por conta dessa paixão ela acabou sendo castigada. Então o que a gente tem aqui, Escorpião? Perigo no passado, tá? A gente pode ter passado por uma situação onde vocês foram expostos, onde vocês foram de repente empurrados a participar de uma coisa não tão... uma coisa prazerosa, sim, mas uma coisa com consequências muito pesadas que não faziam parte da ideia de vocês, da noção de vocês. Isso desencadeou um problemão, porque a Medusa, o que acontece? Ela foi transformada nesse monstro e como ela não podia mais comunicar com ninguém, porque cada vez que ela olhava para a pessoa ela era petrificada, a pessoa era petrificada, ela teve que se isolar numa caverna bem longínqua, num lugar muito
longe, ela não tinha contato com ninguém. E isso foi se arrastando até finalmente o dia da sua decapitação, que foi por Perseu, um herói grego. Então, por conta de um ato de amor, ela foi condenada ao isolamento eterno. Então, a gente pode ter tido aqui, escorpianos, alguma situação que tu tenha sido envolvido, que tu tenhas te envolvido, né, que desencadeou esse problemaço posterior. Pode ter sido por conta de ciúmes, no caso da Medusa, a Minerva ficou enciumada, né? E aí vocês sabem como é. Sempre se diz que uma mulher enciumada é muito perigosa. Ela não tem muitos limites. Não é privilégio das mulheres, né? Qualquer pessoa que se sinta ameaçado, com o ego ofendido, né, é capaz de, às vezes, de coisas que, se não fosse nessa situação, não seria. Então, vocês foram expostos a uma situação de perigo por conta de um ato impensado, vamos dizer assim. Clarificando a carta da Medusa, a gente tem o Imperador. O Imperador é uma carta, normalmente de Áries, nos fala assim de uma posição radical. O Imperador, ele é um arcano maior, que ele nos traz uma certa autoridade, uma certa determinação no que quer. Então, em função dessa situação que vocês foram expostos, pode ter sido exigido de vocês uma posição de imperador, ou seja, uma posição de assumir riscos, né, corridos. E vocês assim o fizeram, não teve como não, né? O imperador, ele é um arcano, ele é extremamente decidido e racional. Então vocês tiveram que arcar com as consequências do ato ou da situação em si e se posicionar de uma maneira a defender-se. Isso desencadeou numa grande transformação. Aqui a gente tem o arcano da morte, que até tinha saltado antes e agora ele caiu, que é o arcano referente ao signo de vocês. Essa problemática toda, essa fusão de acontecimentos desencadeou numa grande transformação. Essa transformação, essa carta aparece quando a gente muda de posição, a gente muda de lugar, a gente muda de pensamento, a gente troca a forma de pensar. Então, talvez esse incidente que tenha acontecido com vocês, e em função do posicionamento que vocês tiveram que tomar, veio exigir ou permitir que vocês tenham passado por uma transformação, que pode ser na forma de agir, na forma de pensar, né? Mas houve esse renascimento, tipo assim, não estava certo daquele jeito, agora eu vou fazer do jeito certo. Ou, por exemplo, o que eu fiz não foi legal, agora eu vou tentar reparar o erro. Ou então alguém me expôs a um negócio que não foi legal, então vamos tentar rever isso aí, tá? No presente, escorpianos, a gente tem a Artemis. A palavrinha dela é foco. A Artemis, ela é conhecida por alguns como a deusa lua, e percebam que ela tem um arco e uma flecha na mão. Ela é uma exímia arqueira. Essa menina, além de exímia arqueira, ela é extremamente decidida e ela é cirúrgica. Quando ela ficou moça, ela pediu para o pai dela, que é Zeus, que ela não gostaria de se casar, que ela queria permissão dele para continuar solteira, porque assim ela poderia seguir se dedicando aos animais e à floresta, que era o que ela gostava de fazer. E foi dado a ela, foi concedida a ela essa liberdade. Então ela primava pela liberdade e manteve-se casta, né? A Artemis, conhecida também como Diana, ela é uma deusa virgem. Então, assim, no presente, escorpianos, pode ser que a castidade esteja sendo uma coisa escolhida por vocês, por motivos quaisquer. A gente sabe que o signo de escorpião é um signo muito sensual, é um signo muito quente, é um signo muito apaixonado.
E abrir mão dessas características pode ser uma coisa muito trabalhosa, mas ao longo da vida a gente resolve. Às vezes, abrir mão dos nossos maiores desafios em prol de um bem maior. E isso pode estar acontecendo para alguns dos escorpianos. Sabe aquela coisa assim, eu vou me santificar, eu vou me purificar para conseguir o que eu quero. Foi isso que Artemis fez, né? A gente pode estar falando de alguns de vocês que estejam colocando foco numa outra coisa que seja mais importante do que as relações, né? Então no presente, escorpiano, a gente tem assim uma ideia de foco. Vocês estão extremamente focados em alguma coisa, que é uma coisa que completa vocês e na verdade assim é uma espécie de missão, porque a Artemis ela abriu mão do casamento, das relações, para poder se dedicar à missão que ela tinha, né? Que ela gostava de fazer, tanto que ela tornou-se a deusa da floresta dos animais. Então vocês podem estar sendo impelidos a primar por essa linha mais vou focar no que realmente eu quero para mim. Clarificando a carta da Artemis, a gente tem a Torre. A Torre ela é uma carta que ela nos fala de estruturas ruins. É uma situação no presente, se apresenta uma situação em que a mão de Deus vem dar uma balançada para que as coisas que não estão andando da forma correta possam ser destruídas para serem reconstruídas da maneira certa. As pessoas têm um certo medo desse arcano, porque é um arcano maior, e a gente sabe que os arcanos maiores, eles nos falam de influências externas, que não dependem do nosso livre-arbítrio, né? Então, quando aparece essa torre, a gente já sabe que alguma coisa chegou, no caso de vocês aqui presente. Então, alguma coisa chegou assim para bagunçar, para mexer no que estava mal feito. Um jogo de dominó, quando tu tá perdendo, tu dá uma tocadinha na pecinha, cai as outras todas. Aí tu começa o jogo de novo, te concentra e começa tudo de novo. Ou o jogo de xadrez, né? Se perdeu na jogada, derruba uma e começa tudo de novo. É mais ou menos isso. Então a carta, o arcano da torre, ele nos fala disso. Então assim, para chegar nisso que tu tá focando, que é o que a Artemis nos fala aqui, tu precisa derrubar uma estrutura que já tá falha, tá? Para poder reconstruí-la. E essa estrutura, escorpianos, ela pode ser material, pode sim, se referindo a coisas palpáveis, mas ela pode ser também uma reconstrução mental, psíquica, uma reconstrução inclusive espiritual. Aqui nesse deck do tarô mitológico, a gente tem a figura do Poseidon, que é o cara que é o deus dos mares. E ele foi enganado pelo rei Minos, e aí ele resolve destruir a torre do rei Minos. Poseidon é uma figura das águas. A gente sabe que no tarô a água ela simboliza os relacionamentos, né? Simboliza a parte emocional. Então assim, de repente essa confusão emocional aqui tenha se instalado para que tu possa para que tu possa alcançar um bem maior, tá? E isso é bom. A próxima clarificação vem com o 2 de paus. Percebam que nesse deck a pessoa tá com a sombra atrás, mas ela vislumbra um novo horizonte. Então o 2 de paus normalmente é uma carta que nos fala não de estagnação, mas é uma carta que nos fala de parar para recalcular a rota. Então, eu preciso focar no que realmente me é interessante, eu vou derrubar as estruturas que não estão construídas sobre bases sólidas e finalmente vou vislumbrar para onde eu quero ir, para onde eu vou, tá? De maneira segura
e agradável ao que eu imagino ser melhor para mim. No futuro a gente tem a Gaia. A Gaia é maravilhosa, é a deusa terra. Ela é a deusa da fertilidade, a palavrinha dela é fertilidade. Percebam que ela é gestante, ela está gestante, ela tem o globo na barriga. A Gaia é a mãe terra, dela surge tudo, é como se fosse a imperatriz no tarô original. Então a Gaia, ela nos fala de um futuro assim de fertilidade, escorpianos. Essa parada, esse pit stop que vocês fizeram agora para recalcular a rota aqui atrás, vai te levar para uma situação de doação. A Gaia, ela é um personagem que ela tem para dar, porque ela é mãe de todo mundo, ela é mãe dos deuses gregos, dos hecatônquiros, dos titãs. Ela dá vida, ela provê todo mundo. Então, assim, eu imagino dizer a vocês que essa decisão do presente de vocês é uma decisão extremamente acertada. Exigiu privações? Está exigindo privações? Está. Mas pode ter certeza que isso foi uma boa ideia. Para fazer essa distribuição, vamos dizer assim, essa distribuição de coisas que vocês têm a doar, porque a Gaia é doação pura, vocês vão ter que passar por um 4 de espadas, que é uma cartinha que nos fala de descansar. Então, assim, vocês vão ter um momento de maturação da ideia principal, da ideia que vocês tiveram ali. E aí, depois dessa maturação, vocês vão fazer a devida distribuição que está sendo, a que vocês estão sendo convocados. E aí vocês vão conseguir descansar naquela sensação de dever cumprido. Foi difícil abrir mão de uma coisa que eu gostava tanto e que poderia ter me feito uma outra pessoa. Foi muito difícil. Eu abri mão dos prazeres, de alguns prazeres, para poder destruir o que eu era, para poder chegar numa nova situação, num novo lugar, numa nova ideia. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque eu cheguei com conteúdo para distribuir. Então, num momento eu não tinha muita certeza como seria essa minha reconstrução, mas eu fui abençoado. Eu fui abençoado com providência para distribuir. E aí, nesse caso, eu posso descansar, eu posso parar um pouco, depois da longa batalha, depois da extensa, do extenso sacrifício que eu passei. Vamos chamar de sacrifício, porque vai ser uma coisa, vai ser um auto-sacrifício, na verdade, né? E aí, depois que eu parar para olhar a obra, para olhar o que eu fiz, para olhar o que foi feito, eu tenho um 5 de copas que nos fala do por que eu fiz isso, por que fizeram isso comigo, por que essas coisas aconteceram dessa forma. Essa satisfação que vocês vão ter no futuro por conta da decisão que vocês tomaram, ela vai ser acompanhada em alguns momentos por essa sensação de e se eu tivesse feito diferente, tá? Isso é natural. Quando a gente precisa optar por um caminho, a gente segue por esse caminho, mas em algum momento desse trajeto a gente para pensar, e se eu tivesse ido pelo outro, né? Mas a vida é feita de escolhas e disso a gente não consegue escapar. Então, assim, para de chorar pelo leite derramado, porque tu tomaste a atitude certa, tá? Essa pulguinha atrás da orelha vai até te perseguir, mas esquece, tá? Isso é enganação. Porque aqui houve a transformação, tu vislumbraste um melhor lugar
Então não tem por que pensar e se tivesse feito de outra forma, né? É pra frente que se anda, Escorpião. É pra lá que a gente tem que ir. E sempre que possível a gente deve procurar a luz, sempre que possível, tá bom? Vamos dar uma espiadinha. Tá bom, hein? O que tinha no fundo do deck aqui, quero ver? 5 de espadas. Não te atormenta, não te sente, não deixa palavras de outras pessoas, pensamentos invasivos e invasores tomarem conta da tua mente, porque tu tá indo muito bem. Vai ser esse momento, o presente de vocês, ele tá bem desafiador, mas foca nele porque o futuro, Zeus, autoridade. Ajam com firmeza, que vocês chegam lá. É por aí mesmo, o caminho, eu ouso dizer que o caminho é esse aí mesmo. Gurizada, vamos dar uma olhada agora. Vamos ver o Néctar dos Deuses primeiro. O Néctar dos Deuses, que traz sempre uma mensagem de alguma entidade mitológica. Vamos ver então o que o Néctar tem para dizer para os escorpianos. Ariadne. Ariadne, ela é uma menina que ela era filha do rei Minos, que é o carinha que eu falei para vocês que o Poseidon resolveu destruir a torre. E ela se apaixonou pelo Teseu, que era um herói grego. E aí ele tinha a missão de matar o Minotauro, e então ele tinha que entrar no labirinto, matar o Minotauro e sair de lá. Só que isso era uma façanha praticamente impossível. Então o que a Ariadne fez? A Ariadne ajudou o amado. Ela emprestou para ele um novelo de linha e falou: tu vai desenrolando o novelo até chegar lá, faz o que tu tem que fazer, acaba com o monstro e segue o novelo de linha que tu vai conseguir sair do labirinto. E assim foi feito. Então estabeleceu-se entre os dois uma relação de mútua confiança, né? Ela, por crer que ele ia acabar com aquela monstruosidade que vinha assolando a cidade há muito tempo, e ele por crer que a linha que ela ofereceu a ele seria a salvação da lavoura, como a gente diz, e foi, né? Então o que a Ariadne nos diz? Ela diz assim: tens a solução do seu maior problema em suas mãos. Esse fio que precisa ser desenrolado e que está em seu poder tem a tarefa de salvar muitas vidas. Tenha cuidado nesse processo em desenvolvimento, mas saiba que a vitória é sua. Alegre-se. Então, Escorpião, o que a gente tem aí? Esse fio de Ariadne seria o fio da salvação, ele está na tua mão. O conselho que o Card nos dá é que tu desenrole esse fio com sabedoria. E mais ainda, ofereça a ele com sabedoria, porque esse fio, ele é a salvação de alguém. Ele está no teu poder, mas ele é a salvação de alguém. Então, de repente, alguém que precisa da tua ajuda, precisa de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um conselho. Presta atenção. Fornece esse fio da salvação para alguém que está precisando dele. Estabelece essa relação de confiança com alguém que tá dependendo dessa tua força, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha nas entidades mitológicas para ver qual é a energia que vai nortear o mês de novembro, tá? Então vamos ver para os escorpianos a energia de quem vai guiar o mês de novembro a vocês. Escorpião. Escorpião, novembro. Aqui. Esse carinha é bem conhecido de vocês, né? Olha só quem saiu aqui. O Atlas. Percebam a força desse rapaz e a demanda de força que tem sobre ele. O Atlas, ele é um titã e ele, digamos que ele foi arrogante, desafiando os deuses, achando que podia derrotar os deuses, porque na verdade eles eram irmãos. Então ele, por ser um titã gigante, ele achou que no confronto entre titãs e deuses ele poderia liquidar com os Zeus, que é o
o Deus dos deuses. Só que isso não aconteceu. Porque se por um lado eles tinham a força a favor deles, os deuses tinham a inteligência e o poder maior. Então o que houve? O Zeus condenou o Atlas a carregar o peso do mundo sobre suas costas. O que esse card nos aconselha para o mês? O que ele nos diz para o mês de novembro, escorpianos? Cuidado com as afirmações que vocês farão, cuidado com as atitudes que vocês farão. Tentem fugir o máximo possível do ego, do orgulho, da arrogância. Tentem escapar o máximo possível, porque é por conta desses itens que o Atlas foi castigado. E a gente pode imaginar o que é carregar o mundo do peso nas costas. Às vezes a gente está cansado, a gente diz, ai meu Deus, parece que eu estou com o mundo nas costas. Vocês imaginem carregar literalmente o mundo. Então assim, para que esse fardo ele não seja depositado nos teus ombros no mês de novembro, por favor, cuida o que tu fala, cuida da maneira que tu te expressa, para quem tu te expressa, tenta te portar o mais humildemente possível durante o mês de novembro. E quando eu falo te portar mais humildemente, o ideal é que seja com todas as pessoas, mas principalmente com pessoas que demonstram maior poder, que foi o caso do próprio Zeus, tá bom? Seus fofos aniversariantes, além do Happy Birthday, eu quero mandar o beijo da luz desse mês, vai para Rita Fátima. Ritinha, o beijo de luz de novembro para ti, querida. Agora sim, me despeço então de vocês, escorpianos e escorpianas, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade e pedindo que Ele nos forneça um mês de novembro com leveza. Essa vai ser a palavra para a gente poder escapar da energia Atlas que apareceu para vocês, tá bom? Um beijo da Grace Luz e logo a gente se vê por aí. Tchau!